seguinte, alicerçados. Sempre quando eu tenho um tema, eu gosto muito de pensar sobre a palavra, né? Eu parto do tema, assim, literal, né? E aí, alicerçados, né? A gente vai ali, indo na Jaísa, vai alicerce. Aí eu fui pra quem? Eu fui pro meu personal construtor. Quem é meu personal construtor? Meu próprio marido, que é projetista e trabalha na área da construção civil. Aí, né? Eu sei o que é um alicerce, mas assim, tecnicamente, descreva um alicerce, né? E tivemos essa conversa. A grande parada do alicerce que a gente precisa entender é que a gente acha que quando vai, por exemplo, construir uma casa ou construir um prédio, tu cava o buraco, joga um concreto, faz uma armadurazinha e sobe o prédio. Não! Antes de você começar a botar o alicerce, tu tem que achar o ponto dentro do solo que vai aguentar o tal do alicerce. E aí, que ponto é esse? Esse ponto é justamente aquilo que chamam de rocha ou solo duro, o nome? Me ajuda que eu te trouxe para fazer consultoria. Só que tem um problema no solo duro, porque às vezes você cava, você acha que encontrou o solo duro. E aí você fala, opa, vou construir, mas a coisa não é tão simples assim. Dia desses, a gente inventou agora que a gente tem um quintal com planta. Viramos, né? Povo da planta. Aí, fui fazer um canteirinho. E aí, eu tô querendo para botar uma mísera planta com uma raiz desse tamanho, nada muito fundo. E tô ali tirando, na pazinha mesmo, fazendo buraco para poder colocar a planta. E a gente se deparou com uma parte bem dura. Aí eu falei, Júnior, isso aqui é uma pedra. Aí ele, vê aí. Aí eu, beleza, vou arrancar a pedra. Era muito raso ainda. E eu tô indo, né, pelas beiradas e tal, e de tanto que eu tentava cutucar, porque a minha intenção era achar o limite da pedra, dar aquela forçada, tirar e achar o buraco ali para botar a planta. Queria resolver o negócio para parar. Tava cansada. E nisso aí, numa determinada parte, eu mexendo, uma parte do que seria a pedra esfarelou. Existe terreno arenoso que ele fica tão compactado, mas tão compactado que ele se confunde com uma pedra. E aí você acha que você já chegou no solo duro, naquele solo que é pedra, naquele solo que é rocha, mas não, parece rocha, mas na verdade é areia. E qual é o problema da areia? Você faz a pressão nela, você coloca peso, coloca carga ou bate, sei lá, e ela se esfarela. E esse é um problema que a própria Bíblia já advertiu. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 a 27, eu vou ler algumas passagens aqui ao longo da noite, todas elas na versão NVT, nova versão transformadora. Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. O grande problema do solo enganoso é que quando você pega lá, bateu duro e falou, opa, solo firme. E aí você se prepara para construir o alicerce. Você tem que entrar com uma armadura, não é só concreto não que meu marido me explicou. Você entra lá com uma armadura, coloca ali, ela encaixa bonitinho. Você vem com a massa, tem um negócio lá, né? Quem nunca viu o povo da laje sacudindo a armadura para a massa entrar? Deixa secar, né? Tem que ficar molhando também igual laje? Misericórdia. Tem que ficar molhando também para não rachar. E aí você fala, opa, está pronto o meu alicerce. Mas se você de fato não tiver posicionado ele no solo realmente duro, na rocha de verdade, o que vai acontecer é que a partir daquele alicerce que fica dentro da terra, você vai construir a parte visível da construção. E aí quando você for construir a sua casa ou o seu prédio, o que vai acontecer? Todo o peso daquela construção, ela se apoia no alicerce. Aquele alicerce vai fazer uma pressão, é uma carga grande, concreto pesa, meus amigos. A carga é grande, ela vai pesar. E o que vai acontecer com aquele solo que não é rocha, ele é uma areia compactada que te enganou, ele esfarela. E aí a sua fundação cede, a sua casa racha e o seu prédio rui. Porque você não estava alicerçado em uma rocha. A Bíblia é clara, eu costumo dizer que se a gente prestasse mais atenção nas coisas que a Bíblia ensina, a gente passava menos perrengue nessa vida. Porque está tudo aqui. Ela é um verdadeiro manual.
A gente sofre nessa vida porque a gente não conhece. E essa é uma coisa que eu falo aqui batendo em mim mesma. A gente sofre nessa vida porque a gente não conhece. Ou às vezes até conhece, mas não segue, quer se garantir por si. Alicerçados. Eu quero agora, junto contigo, entender como é que essa estrutura, solo duro, rocha, alicerce e prédio visível, ela consegue ser transportada para aquilo que a gente está conversando aqui hoje. Porque quando eu falo em alicerçados, eu estou falando de nós. Eu dou a ideia de que nós temos que estar alicerçados ou que nós estamos alicerçados. O tema alicerçados é quase como um chamado. Ei, se alicercem, vamos nos firmar, vamos ficar, certos, vamos nos firmar na rocha, como diz a Bíblia. Mas aí é aquilo, eu faço o chamado do vamos fazer tal coisa. Mas aí o que eu recebo em resposta? Como fazer tal coisa? Então eu primeiro quero entender contigo como se constrói isso. O que é de fato estar alicerçado dentro de uma compreensão aplicável à nossa vida. Primeiro eu quero falar então da rocha. Vamos do mais profundo, vamos da base para o que é visível. Do mais oculto, daquilo que sustenta até aquilo que é visível, aquilo que é enfeitado, vamos chamar assim. Para termos uma construção duradoura, confiável, firme, precisamos edificar nosso alicerce sobre o solo duro, uma rocha. E lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, nós temos a canção de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Como eu vou passar por algumas passagens em sequência, não vou dar muito tempo, senão a gente vai perder, vai estender muito esse período. Então, preste atenção que eu vou lendo para você. 1 Samuel 2, 2. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. 2 Samuel 22, versículo 22. Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim cantou: o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus é minha rocha em quem encontro proteção. Deuteronômio 32, versículo 3 diz assim: proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, justo e verdadeiro. Quem é a rocha? Foi uma pergunta. Quem é a rocha? Deus Pai, eu vou repetir. Eu não estou aqui sozinha, já falei sobre isso. Quem é a rocha? Ó, só que beleza, que voz bonita de vocês. Deus é a rocha. Deus, Eduarda, mas temos uma trindade. Vamos falar da trindade. Deus Pai, para ser mais específica. Nesse período aqui da Bíblia, no Antigo Testamento, a gente está falando especificamente da figura do Deus Pai. Deus Pai é a rocha. Deus Pai é a base. Deus Pai é aquele que nos protege, é a nossa fortaleza. Deus Pai é aquele que nos defende. Deus Pai é aquele em que nós firmamos, em que nós nos ajoelhamos e fazemos as nossas petições. Nós pedimos ao Deus Pai em nome de Jesus. O Deus Pai é a sua rocha. Quando você se converte, quando você tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que você aprende é Deus Pai. Na verdade, o Deus Pai, ele é inclusive a primeira ideia, a primeira noção que uma pessoa que não conhece o Evangelho tem disso aqui, vamos chamar assim. Por quê? Porque o sincretismo leva a acreditar que todos os caminhos levam a Deus, o que é uma mentira. A Bíblia é muito clara. O caminho a Deus, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Mas a gente fica nessa ideia, existe esse senso comum, essa ideia geral de que Deus ele é acessível por diversos meios. E aí mesmo fora das igrejas evangélicas, mesmo fora de uma fé cristã, existe um consenso de que Deus é a pessoa. Ah, Deus é bom. Ou então, vou fazer uma oração, uma reza pedindo a Deus. Deus é o destinatário das petições. Porque mesmo no subconsciente das pessoas, elas já entenderam que Deus, o Deus Pai, Ele é o que tem todo o poder. Ele é quem nos fortalece. Ele é quem nos protege. Ele é quem nos responde. A nossa rocha é excelente. Uma vez que eu tenho a rocha, achei o meu solo duro, achei a pedra. Seguindo até mesmo uma orientação lá de Mateus que nós lemos. Achei a pedra. Quando eu acho a pedra, eu acho o solo duro, eu estou pronta para edificar o quê? O alicerce. Estão comigo até aí? Estão conseguindo acompanhar? Excelente. Então vamos falar do alicerce agora. 1 Coríntios
3. Vou ler os versos 10 e 11. 1 Coríntios 3. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Quem é o alicerce? O negócio começa a fazer todo sentido agora. Com a própria história, a sequência do Evangelho. Eu tenho a base de tudo que vem de Deus Pai, o Criador lá. Primeiro respiro de Gênesis. Deus. E aí, quando eu tenho a rocha, que é Deus, eu construo o alicerce baseado em quem? Em Jesus Cristo, ele é o próprio alicerce. Eduarda, mas tem uma outra passagem, salvo engano, em Efésios, que fala que os alicerces da igreja são os profetas e os apóstolos. Ok, eu não vou entrar nessa abordagem hoje, eu quero entrar aqui nessa linha aqui, que eu tenho base para isso. O alicerce é Jesus Cristo, e faz todo sentido, porque entre a base firme que eu tenho que respeitar e que é o lugar onde eu tenho que construir toda a minha vida, tudo que eu vou fazer. E aquilo que é a obra visível, porque quando eu falo de solo duro e falo de alicerce, eu estou falando da parte escondida, tudo isso fica dentro do solo. E entre aquilo que é visível, quem é o caminho? Quem é o caminho? O caminho, a verdade e a vida. Faz total sentido. Não dá para achar que só com o conceito de Deus, um Deus bom, entendi, Eduardo, um Deus Pai, você vai chegar a uma vida visível de experiências reais com Deus. Não dá, porque o alicerce, o caminho que te traz para essa vida visível e natural é Jesus. Só existe salvação, só existe vida real em Cristo através de Jesus. E essa é a essência do Evangelho. Um Cristo que te leva até Deus. Um Cristo que alinha a sua vida natural com aquele que é a base e o fundamento de todas as coisas, é Jesus. Quando eu falo em alicerçados, eu falo especificamente sobre um caminho que passa em Jesus. Ele é o caminho para a salvação, ele é o caminho para a vida eterna, ele é o caminho para todas as coisas. Ele é o nosso alicerce. Ele é o nosso alicerce. Estão comigo até aí? Vamos falar agora sobre edificação. A gente está subindo aqui no solo, ó. Achamos o solo duro, a rocha. Viemos no alicerce, que é Jesus. Quando o alicerce fica pronto, tá na hora. Tá na hora de quê? De construir aquilo que a gente vê. Quando o alicerce tá ok, é a hora que você constrói o piso, você sobe as paredes, você pensa no acabamento, né? O povo que tá com a obra em casa deve estar lembrando e chorando, falando, pelo amor de Deus, para. A obra nunca acaba. Ia gastar 10, gastei 40, já ainda não terminou, né? O pedreiro falou que iam ser 3 semanas, já são 6. Eu sei, irmão, eu sei. Eu te entendo, eu tô junto contigo, eu sei o que você tá passando. Mas vamos para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 3. Vou ler os versos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Agora preste atenção aqui comigo. De qual edificação ele está falando? A edificação é uma casa? É um prédio? É um shopping? Não, é um templo. Dê a cola. É um... Excelente. Nós somos templo e somos templo de quem? Boa. Nós somos o templo do Espírito Santo, firmados através do alicerce que é Jesus Cristo, na rocha que é o Deus Pai. Você está entendendo? Vocês já pararam para pensar o prazer que isso é? Você já parou para refletir se você de fato é merecedor, se aquilo que você é aqui na terra, as coisas que você faz, as coisas que você diz, as coisas que você pensa, né? Porque o negócio fica mais embaixo. Você é digno de ser templo e portador de algo tão poderoso e magnífico como a própria presença do Espírito Santo, parte da Trindade, o próprio Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Parecer alicerçado, parecer com um templo, cara de templo, cheiro de templo, é muito fácil.
Você coloca uma roupa gospel, né? Ganha uma postura gospel, um linguajar gospel. Vai se adaptar, obviamente, à comunidade de fé, porque cada comunidade de fé tem o seu estilo, então você vai adotar aquele estilo. E aí, quando você identifica o padrão de comportamento, você replica ele. E aí, para muitas pessoas que não tiver com discernimento espiritual aguçado, vai de fato acreditar que você está na história. Que você é um templo realmente preenchido pelo Espírito Santo. Mas a verdade é que você está simulando algo que de fato você não vive. E eu vou te falar uma coisa, isso é tão triste. Isso é tão triste. Porque você é uma casa vazia. E eu tenho certeza que todos os dias, ao longo da sua vida, você percebe, você entende que você é uma casa vazia. E você se sente sozinho. E aí você olha para o lado e vê as pessoas que de fato estão buscando uma vida com Deus, falando sobre as experiências que elas vivem, sobre as coisas que elas ouvem Deus falar. E você fica naquela reflexão do, nossa, mas Deus não fala comigo. E sabe qual é o fim da história para templo vazio? Todo templo vazio tem necessariamente um problema de alicerce. A história está na base. Você não se submeteu aos processos, você não fez as renúncias, você não entregou os arrependimentos. A construção foi subindo defeituosa. Ou alguém não molhou o concreto, ele rachou. Ou a armadura não estava bem amarrada ali. Entendeu? O negócio que o Júnior fala lá que o pessoal trabalha deve ter um problema de parafuso também. Sempre tem um problema de um parafuso errado. Incrível. Eu nunca imaginei na minha vida que parafuso fosse um negócio tão assim. Oh, meu Deus, pra mim parafuso era... Acabou. A parafuso tá errado? Põe outro. Tipo, não. Mas tá tudo bem. Não entendo nada disso. O que eu faço é muito mais interessante. Algum problema deu na hora que tava construindo esse negócio aí. E aí, o que acontece? Vai dar aquela pesada. O teu alicerce, ou o lugar que você construiu, talvez seja um solo arenoso que pareça rocha. Ele vai ceder, ele vai quebrar. O teu templo vai ruir. Mas eu tô aqui hoje porque eu quero te falar que o teu templo não vai ruir. Porque você pode até ter começado essa construção do jeito esquisito. Mas eu tenho um Deus, nós temos. Um Deus que ele é tão bom, que ele é tão misericordioso, tão poderoso, que até mesmo aquele templo, aquele alicerce, aquela fundação, aquela rocha mal selecionada, ele entra na história quando você pede, ele transforma aquilo que foi construído por você errado. Porque se a gente é especialista em fazer besteira, ele é especialista em fazer milagre e corrigir até mesmo as besteiras que a gente faz, porque no fim das contas, não é que a sua besteira foi da vontade de Deus. Não vem botar a culpa em Deus da tua besteira, não. A besteira é tua, tu assume o teu B.O. Mas até as besteiras que você faz, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que as coisas cooperam para o bem quando você entrega para ele. Eu fui clara. Não põe tua besteira na conta de Deus. Fez a besteira, assume o teu B.O. Tu assume o teu B.O. Tu se arrepende, tu confessa a tua besteira. Mas aí o milagre que ele vai operar depois disso, aí é mérito dele, não é mérito teu. Ok? E aí nesse negócio aí do templo vazio, templo esquisito, a construção errada, uma das coisas que eu mais ouço dentro da igreja, e eu tô falando do meu povo lá, espero que o pastor Simval me fale assim, não, aqui a gente não tem esse problema, né? Tô na fé, pastor, para eu criar esperança. Comentários do tipo, mas Deus não fala comigo. Eu não tô ouvindo Deus falar como ele falava antes. Ai, Deus usa tanto, pastor não me usa. Ai, porque aquele irmão é ungido. Deus fala com ele. Deus usa ele para tal coisa, mas Deus não fala comigo. Acontece aqui também? Pronto. Né? Aquela parte do vim aqui para ser encorajada já não rolou. Já tô chateada porque todo lugar, lá também. E essa queixa do não ouvir a voz de Deus é algo muito comum. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Você foi criado. Vou até voltar. Você foi criado. O seu design original. Você foi criado para ouvir a voz de Deus. E eu quero te provar isso. O grande problema é que a gente acredita que Deus não fala ou que a gente não está ouvindo a voz de Deus. O problema não é que Deus não está falando. Deus fala o tempo todo.
Tô te afirmando com toda certeza aqui. Deus fala com você o tempo todo. O problema é que você não ouve. O defeito não está em quem fala, o defeito está em você. E geralmente a gente não ouve Deus falar por basicamente 2 motivos. Ou a gente ou a gente acredita que Deus tem um jeito específico de falar. E aí eu vou exemplificar. Se você ouvir uma voz de trovão dentro do seu quarto, enquanto você estiver ajoelhado, porque foi em pé já não serve, não foi Deus que falou. Tem que estar ajoelhado. A voz de trovão que chama o teu nome é assim: Eduardo, eu vou falar com você agora. É Deus que está falando. Outros jeitos, não é Deus. São vozes da minha cabeça. Você estabeleceu uma forma única como Deus tem que falar. E aí eu tenho 2 problemas. O primeiro é que, se Deus falar com você desse jeito, você vai se achar um ungidão. Eu tô boa agora. Tô aqui, ó. Falou nesse ouvidinho direito aqui. Tu é um ungidão. Aí já pecou, né, meu? Já deu ruim pra tu. Por quê? Orgulhoso. Já tá errado. E aí, se Deus não fala com você daquele jeito, Ele quer usar outras formas para falar contigo, você não tá com teu espírito aguçado para ouvir. Você rejeita como se fosse algo que não vem dele. Ele fala com você o dia todo, o tempo todo, mas é você que não está querendo ouvir. É você que não está se permitindo ouvir. O segundo motivo mais comum para nós não ouvirmos Deus falar é bem parecido com o primeiro. É porque a gente acha que Deus só vai falar com a gente nas situações e momentos em que nós consideramos estritamente espirituais. E aí eu tenho um outro problema. Porque se você acredita que existe uma situação que é muitíssimo espiritual, é porque você acredita que tem uma parte da tua vida que é muitíssimo secular. Aí a gente começa a achar uns negócios aí pra gente conversar. Você só tem uma vida. Já viu aquelas orações assim? Eu tenho uns irmãozinhos lá, né? Estou expondo os irmãozinhos aqui. Tem umas orações assim. O Júnior não tá se ligando com a... Tá bom. Aí. Tem uns irmãozinhos lá na igreja que é assim. Eu queria que vocês orassem pela minha vida... amorosa, pela minha vida espiritual, pela minha vida financeira, pela minha vida profissional, Já ouviu um espírito de oração assim? Quantas vidas você tem, gente? Nem gato tu é pra ter 7. Os irmãos tá pior que gato. Tem 8, 9, 10. Estão multiplicando a vida. E dentro dessas vidas tem aquelas que são espirituais e tem aquelas que não são. É como se você considerasse que tem um momento da tua existência que é secular. E aí eu não quero nem saber o que você faz na secular, porque se na espiritual tu tá fazendo besteira também. E aí você acha que Deus só vai falar com você no momento ou lugar espiritual. O lugar de Deus falar é aqui na igreja, quando eu ajoelho ali e choro. O lugar de Deus falar é quando eu fecho a porta do meu quarto e ajoelho. Se eu estiver de pé também já não serve. O lugar de Deus falar é a hora que eu tô cantando louvor, aí vem aquela sensação assim da paz, eu falo, Espírito, aí ele fala comigo. Mas se andando na rua vem alguma coisa, um insight, um pensamento, que você sabe que não tem como ter vindo de você. Tem pensamentos que a gente sabe que não tem como a nossa cabeça produzir. Não é natural nosso. E você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. É Deus tentando falar com você. Você ouve uma voz, você vê algo que te chama a atenção. Ou você passa até mesmo por um versículo da Bíblia. Mas aquele momento não é o momento de ler a Bíblia. Você passou e viu num panfleto, já não serve. Não é Deus falando. Deus fala com você todo dia e toda hora. Mas é você que não está querendo ouvir. Tá no tempo de aguçar o ouvido. E aí você fala, Eduarda, mas tá bom. Aí tu fala desse jeito, é tudo tão, né? Não é possível que seja assim. O seu DNA, ele foi programado para ouvir a voz de Deus. E eu quero te trazer aqui um problema e quero te trazer aqui uma realidade através da Bíblia também nesse sentido. O nosso DNA original, ele vem lá da fonte, lá em Gênesis, lá em Adão e Eva. E uma das coisas mais lindas lá, quando a gente olha para o paraíso, para a relação antes da queda, ou aqui, o versículo que eu vou ler, na verdade, é até o momento da queda, mas é perceber como Deus se relacionava com o homem, com a mulher, do jeito natural, como eu estou falando aqui com você. Eu andar aqui, tem um barulho, e era esse barulho que eles ouviam, Deus andando pelo jardim. Eu quero ir com você, vamos lá, Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor perguntou, onde você está? O Senhor estava andando, eles ouviam os passos do Senhor no jardim. Na minha imaginação razoavelmente fértil, eu imagino que devia ter aquele som de folha seca amassando no chão. Aquele crack.
Eles sabiam que o Senhor estava chegando. Como sabiam que era o Senhor? Tem dois aqui, tem Adão e Eva. Se eu sou Adão, você é Eva. A gente está aqui juntinho, o terceiro só pode ser Deus. Matemática básica. E ele vem andando, e como se já não bastasse para tirar todas as dúvidas, eles ouvem a voz de Deus. Como eu estou falando com você agora. Oi, boa noite. Deus falou, onde você está? Nós fomos criados para nos comunicar desse jeito simples com Deus. Nós fomos criados originalmente para ouvir a voz de Deus com essa simplicidade. E a gente percebe que no Antigo Testamento havia um padrão que, na verdade, a gente reproduz ele hoje de forma errônea, porque nós não estamos mais debaixo desse padrão, dessa aliança. O que acontecia? Tinha o templo e a presença de Deus descia sobre um lugar específico do templo. As pessoas, os fiéis, o povo de Israel podia entrar no templo, oferecer o seu sacrifício, né? Queimava gordura, arrancava carne, aquela coisa toda. Lavavam as mãos e tinha lá seus cerimoniais, mas dentro do templo tinha aquela primeira região onde tinham ali o candelabro, os pães asmos, e depois daquilo tinha uma cortina muito grande. Não vou me recordar, mas era uma estrutura muito alta, com uma cortina pesada que descia. E atrás daquela cortina tinha a arca da presença de Deus. E era ali que a presença de Deus descia, só que tinha um detalhe. Não era qualquer pessoa que ia lá onde estava a presença de Deus. Quem iam lá eram os sacerdotes e os levitas. Ou seja, tinham pessoas específicas que podiam se aproximar da presença de Deus. Se alguém que não fosse essas pessoas se aproximasse, morria. E aí, naquele tempo, o povo não tinha como conversar com Deus. Não tinha uma comunicação direta com Deus. Tudo era através dos sacerdotes e dos levitas. Até aí, tudo bem? Perfeito. E foi assim durante muito tempo. E hoje a gente replica esse comportamento. Quem fala com Deus é o pastor. Quem fala com Deus é... Eu agora não me recordo como é a estrutura de vocês, mas o presbítero, o diácono, enfim. São aqueles que a gente elege, o líder. São aqueles que a gente elege na nossa cabeça como os ungidões. É como eu chamo eles. Nós elegemos pessoas que ouvem mais, que sabem mais, que falam mais com Deus e nos colocamos na posição como pessoas que não conseguem acessar. Mas isso não é realidade do hoje, isso é realidade lá, ó, antes de Jesus. O que nós temos hoje? Hoje nós vivemos a nova aliança. Isso foi inaugurado com o sacrifício de Jesus. Mateus 27, versículos 50 e 51. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu e as rochas se partiram. Repita comigo, de cima até embaixo. Aquela cortina, eu acabei de explicar isso. Aquela cortina enorme, pesada, que separava nós, os comuns, da área onde estava a presença de Deus, que era inacessível para nós, os réis mortais. Essa cortina, quando Jesus morre na cruz, ela se rasga de cima até embaixo. Mas presta atenção no que o texto diz. Quando eu penso num rasgar de cima até embaixo, não é uma cortina que simplesmente se rompe assim, crack, do nada. Não. Quando eu penso num rasgar de cima até embaixo, é como se tivessem esse sentido de cima até embaixo. Eu preciso que uma força segure a cortina por cima. Consegue me acompanhar? É como se duas mãos do alto segurassem essa cortina e rasgassem ela de cima até embaixo. Uma força qualquer não rasgou aquelas cortinas. Uma tempestade esquisita, o tremor da terra não causou a ruptura das cortinas. Uma mão, uma força decidiu que aquilo que te afastava de se comunicar diretamente com ele, ele mesmo decidiu que queria voltar a falar com você. Não é um negócio esquisito. Ele, Deus, decidiu que queria voltar a falar diretamente com você e rasgou a única coisa que te impedia de acessar a presença dele, de cima até embaixo. E nós vivemos essa realidade. Nós temos acesso direto à presença de Deus. Não suficiente. Ele concede dentro de você um sistema ultramoderno. Já 2024 anos atrás. Um sistema ultramoderno, wireless. Sem fio, sem cabeamento, sem nada.
para falar com você remotamente, aonde quer que você esteja. Não importa onde. Não tem bloqueio de sinal, aquele Wi-Fi, muita parede, o Wi-Fi falhou, compra o aparelho para botar na tomada para repetir o sinal. Não. Não importa, aonde você estiver. Ele envia para você esse sistema chamado Espírito Santo. E lá em Atos 1:8 fala assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. A gente foca nesse versículo, nesse trecho, pensando na parte do receber o poder. Quem não quer poder de Deus, gente? Quer poder de Deus? Glória. Pouca gente. O povo não quer poder de Deus, não? Vou até rebobinar. Peraí. Nossa, gente. Peraí, não tô sozinha, não. Você quer poder de Deus? Aí melhorou. Tá ótimo, não, mas tá melhor. A gente foca na parte do poder, mas para mim tem uma parte que é mais interessante ainda. E olha que eu sou do time do poder, eu gosto do mover. Eu sou do movimento. Mas para mim é muito interessante quando ele fala: e serão minhas testemunhas em toda parte. O que é uma testemunha? Já parou para pensar? No direito a gente fala que a testemunha é a prostituta das provas. E por que a prostituta das provas? Porque a testemunha ela vem para oferecer um tipo de prova que você não tem um documento ou uma outra base mais concreta, com assinaturas, que possa comprovar aquilo. Então, a testemunha, por não ter nada que possa desmentir ela, se ela estiver mal intencionada e for esperto o suficiente, tiver uma lábia, assim como uma prostituta, ela consegue conduzir aquele trecho do processo para onde ela quiser, mentindo. A testemunha, essa frase da testemunha ser a prostituta das provas é justamente por aquela ideia de que as prostitutas, junto aos homens, contavam mentiras, amaciavam o ego para conseguir aquilo que elas queriam. Isso faz total sentido. O que é uma boa testemunha, então? A boa testemunha é aquela que só fala daquilo que ela viu, ouviu e conhece. Para você ser uma testemunha que coopera com o processo, que não peca contra o seu Deus, a testemunha boa que a justiça espera é aquela que se atém ao que viu, ouviu ou conhece, né? Você vai de testemunha lá, não, mas lá na igreja tinha um gato verde. Não, senhor. Excelência, não vi um gato verde, não. Eu só vi um cachorro azul. Não, mas falaram que tinha um gato verde. Olha, se tinha ou não viu. O que eu vi, posso falar, é do cachorro azul. Apenas o que viu, ouviu e conhece. Então, como é aqui que fala que nós seremos testemunhas em toda parte se nós não vimos, não ouvimos e não experimentamos, não conhecemos aquilo que Jesus operou na terra? E aí alguém pode até ser levado a pensar que talvez a Bíblia e Atos aqui falasse realmente só para aquele grupo que estava ali reunido no momento da descida do Espírito Santo. Porque eles viram, eles caminharam em grande parte. A gente não. Mas esse mandamento do vai, ser revestidos de poder e ir para testemunhar, ele serve para mim e para você. Não é uma coisa que ficou na Bíblia, é uma coisa que é aplicável a mim e você. Mas como é que eu vou ser uma boa testemunha falando daquilo que eu vi, ouvi ou conheço, se eu não estava lá para ver, ouvir e conhecer? O sistema wireless. O Espírito Santo estava lá. Ele é Deus. Quando você, alicerçado através de Jesus, na rocha que é o Deus Pai, edificando o templo do Espírito Santo como uma edificação, você é o templo do Espírito Santo, é o visível. Dentro de você existe o Espírito Santo. Você tem dentro de você alguém que viu, que ouviu e que conhece. E se você entende que se você se move através do Espírito Santo nessa terra, você não vai falar como, eu não vou falar como a Eduarda, que nasceu em 1991. Eu vou falar como o Espírito Santo que viu, ouviu e conhece todas as coisas. Eu vou passar a testemunhar de um Cristo que o Espírito Santo que habita em mim viu, ouviu e conhece e faz parte dele. Eu vou falar com poder, eu vou impor as minhas mãos e curar, eu vou impor as minhas mãos e libertar, não porque eu sou, um Power Ranger Super Saiyajin, sei lá o que essa geração mais nova tem agora, vocês estão me entendendo? Não é por mim, é porque dentro de mim, dentro desta edificação aqui, este corpo natural, existe um Espírito Santo que viu, ouviu,
conhece e detém de todo o poder. Ser alicerçado, de fato, me sugere uma construção e uma história que é contínua. Se a sua fé em Deus como Pai tem defeito, o solo arenoso não vai sustentar o alicerce. Se o alicerce, a sua fé em Cristo Jesus não foi bem edificada ou você não passou pelo processo de arrependimento e renúncia, como manda um processo de conversão, a sua estrutura de alicerce vai ficar prejudicada. Se você não se comporta como templo e entende que isso aqui não é teu, isso aqui é dele, vai ficar prejudicado. Tem que ter coerência. O chamado para ser alicerçado é um chamado para se posicionar como templo de Deus e portador real do Espírito Santo. E Eduarda, por que você veio na trilha para falar, me provar que nós fomos criados para ouvir a voz de Deus? Porque faz todo sentido. Pensa só, quem fala com você te dá o conhecimento e a sabedoria e te orienta pelas coisas que você precisa se mover. Como é que você vai ouvir a sabedoria, a palavra e a orientação se você acredita que você não ouve o Espírito Santo? E aí eu tenho que te afirmar de novo. O Espírito fala contigo todos os dias. Você precisa aguçar para ouvir. Deus te criou para ouvir a voz dele. Você precisa aguçar para ouvir. Deus te desenhou para interagir, se relacionar com ele. Mas está faltando aguçar para ouvir. Qual é o ruído que está te impedindo de ouvir ele falar? Qual é a crença limitante que você acredita que ele só fala de um jeito, mas ele está falando de outro? Deus fala de todas as formas que você imagina ou não imagina. O que está te impedindo de buscar a sensibilidade do Espírito? O convite para ser alicerçado, ele é determinante nesse tempo. O templo que não está alicerçado, plantado no lugar correto, ele vai ruir. Eu não quero ver você ruir. Se tem estrutura para ser corrigida, ele corrige. Se você reconhece que você nem foi edificado, ele quer te edificar. Ele quer fazer. Ele quer falar contigo. Ele quer que você o conheça, não por algo que alguém falou dele, mas conhecer porque você fala com ele. É um tempo de muita frieza e de muito ruído. E aí eu falo mais do que qualquer momento dessa palavra, eu falo especificamente para a juventude. É um tempo de muito ruído. É um tempo de muita interferência. É um tempo de muita ideia e ideologia. E que a história é sempre contada de um jeito muito bonito. E que a gente se pergunta, mas será que não é isso mesmo? E coisas incompatíveis que às vezes você não vai nem para procurar se é realidade. Acusações falando que eu tenho aqui uma Bíblia que é, sei lá, machista, misógina, nem sei mais a palavra que usam. Mas nessa mesma Bíblia aqui eu tenho história de mulheres que foram vistas, que foram ouvidas, que foram atendidas, que foram amadas e recebidas. Quando uma situação, um mundo não as acolheu, tinha um Deus, tinha um Cristo que as acolhia. Eu tenho aqui sobre mulheres que foram usadas e você ainda acredita no raio da ideologia. Tá entendendo? A ideia ela é muito bonita, mas ela não se sustenta. Eles criam confusão entre eles mesmos. Eles entram em briga e em guerra entre eles mesmos. Eles nem sabem para onde estão indo. Eu sei para onde isso aqui vai. Eu sei para onde isso aqui vai. Eu conheço o fim da história. E a gente ganha. Você foi criado para ouvir a voz de Deus. Você foi criado para ser templo do Espírito Santo. Alicerçado através de Jesus Cristo. Na rocha que é o Deus Pai. E Ele te quer. Você não é uma edificação de tijolo, como outros templos. Mesquitas, sinagogas, lojas. Em que há um espaço físico aberto para uma visitação. Acontece no turismo, a gente entra, entende como funciona a fé, a
A arquitetura é muito interessante, é muito bonita. E é isso. É um prédio bonito. Você não é um prédio bonito. Você é um templo vivo. Que carrega algo que é mais vivo ainda. Eu vou mudar. Já não gostei da minha colocação. Você é um templo vivo. Que carrega a própria fonte da vida. O seu grande desafio hoje, alicerçado através de Cristo Filho, na rocha que é o Deus Pai, tendo construído esse templo vivo, casa do Espírito Santo, é entender se você está cheio o suficiente do Espírito Santo para transbordar como água em outras pessoas. Para viver um estilo de vida compatível com o estilo do reino de Deus. Para não guardar bênçãos para você, mas ser canal de bênçãos para outras pessoas. Trancado nesse prédio bonito, e eu honro essa igreja, eu amo essa igreja. Tenho um carinho enorme pela Igreja Nova Vida e por tudo que flui daqui. Mas se nós ficarmos aqui dentro, nas cadeiras boas, num clima do ar-condicionado super confortável, a gente não avança. O que você derrama quando você vai lá para fora? O que você permite que o mundo experimente de Deus a partir da sua vida? Eu entendo duas coisas aqui hoje. Eu entendo que talvez você encontre defeitos ou identifique que de fato você nunca nem esteve alicerçado. Que tem um defeito estrutural. Ou no momento em que você foi achar a rocha, o solo duro. Ou no momento em que você começou a edificar o alicerce. Ou até mesmo na hora da construção do templo visível. E eu vejo você que construiu algo. Que está com as coisas no lugar até. Fez uma trajetória interessante. Mas parece que não ouve. E não consegue ser guiado para transbordar o Espírito Santo. Eu vou pedir para você ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu vou terminar essa noite orando e eu quero pedir para você ficar de pé. Seja uma situação ou seja outra. Deus não te fez para ser uma construção, uma edificação defeituosa. Deus te fez para ser uma construção inteira. Um edifício perfeito, algo firme. Na rocha dura, o alicerce bom, bem construído. Um templo bem edificado, cheio do Espírito Santo. Deus, ele não quer só que você seja esse templo bem construído para bater palma e falar, olha só que beleza que nós três fizemos. Ele quer que você vá. Sejam minhas testemunhas. Eu te peço, Pai, nos mostra cada um de forma individual. O que na nossa vida não está compatível com o testemunho que o Senhor nos pede?